Hoje em dia, a tecnologia está presente em tudo que a gente faz. A gente usa o celular para conversar, para ler alguma coisa no ônibus, para pagar contas. Quer pedir comida? Usa o aplicativo. Quer saber que horas o ônibus chega? Também. Até na faculdade, muita gente estuda online e trabalha pela internet. E não é só a gente que está vivendo mergulhado nesse mundo tecnológico. O poder público também. Os grandes centros de operações das cidades, por exemplo, monitoram tudo que está rolando, usando alta tecnologia para gerenciar emergências. As câmeras de vigilância que a gente vê espalhadas por aí são usadas, teoricamente, para garantir a segurança. Com tanta tecnologia por aí, não é surpresa que isso acabe gerando uma quantidade imensa de dados. Para você ter uma ideia, 90% de todos os dados produzidos na história da humanidade foram produzidos só nos últimos 3 anos. Toda vez que a gente usa a tecnologia, nós produzimos dados sobre os nossos gostos, opiniões e comportamentos. Mas o que muita gente não sabe é que esses dados são usados por empresas e pelo poder público e podem produzir novas formas de injustiça social, além de reproduzir velhos preconceitos. Agora, a injustiça não é só quando o dado é usado, mas também quando dados estão faltando. Nas favelas e periferias desse Brasilzão, muitas vezes faltam dados sobre coisas básicas, como saneamento, evasão escolar, falta d'água, poluição, ou até sobre as vítimas da violência do Estado. Essa falta de dados cria invisibilidades. Se não tem dado, é como se o problema não existisse. E se o problema não existe, como criar políticas públicas para resolver? Mas nem tudo está perdido. Tem iniciativas muito importantes acontecendo nas periferias do Brasil, onde coletivos e organizações têm usado dados de forma justa para fortalecer lutas sociais e reduzir desigualdades. Tecnologia e dados podem ser pensados para o bem comum. Pensando em problemas sociais invisibilizados pelos dados, não podemos deixar de pensar na política de segurança pública como o primeiro episódio da série Justiça em Dados. O Rio de Janeiro, ele vive há décadas um problema sério na segurança pública, uma presença muito importante da Polícia Militar no cotidiano da população, seja em blitzes, que é o que a gente comumente vê nas áreas mais centrais e na Zona Sul, seja em operações e incursões em favelas com blindados e violência. É um fenômeno amplo que atinge muitas pessoas, mas que são pessoas que têm uma característica em comum. Elas habitam favelas, elas são empobrecidas, elas são racializadas e por isso elas sofrem muito mais com a violência armada e com a ação do Estado. E diferente de outras áreas, como saúde e educação, em que existe o censo escolar, em que existe o DataSUS, que compila informações sobre saúde, na área da segurança pública nós não temos nada relacionado à produção de dados. É como se a gente estivesse num quarto escuro, querendo encontrar a saída, mas simplesmente sem ferramentas para saber qual é a direção a seguir e onde encontrar essa solução e essa saída. Bom, falar de segurança pública é importante, não é fácil, mas é importante principalmente porque se nós, enquanto cidadãos, não falamos sobre segurança pública, alguém vai falar. E o que a gente tem visto nos últimos anos é uma bancada da bala, por exemplo, que representa interesses de fabricantes de armamentos e interesses, inclusive, muitas vezes espúrios de grupos de extermínio e de outros grupos criminosos mesmo, que encontram no parlamento sua representação. Então, eu sempre acredito que se a gente, enquanto sociedade, não se organizar e não se interessar por discutir segurança pública, outros irão fazer essa discussão e, com certeza, vão representar interesses que, na sua grande maioria, eles se afastam
dos interesses dos indivíduos e de quem quer uma sociedade mais segura e mais O justa. bandido chegou na maré, eu tava ligado que ia ter eleição. De repente apareceu o projeto falando que barraca ia virar mansão. Dados mostram que um problema existe, e que o problema aumentou, e principalmente os dados nos ajudam a desenhar, né, soluções que vão exatamente responder a essas questões. Se o Estado produzisse dados de qualidade, dados que dessem conta da complexidade dos diferentes fenômenos da segurança pública e da violência, talvez a gente tivesse umas políticas públicas mais eficazes no sentido de dar soluções para a sociedade. A gente nunca soube quantas são essas operações, quantos homens são envolvidos nessas operações, qual é o saldo, né, que eles chamam das operações em termos de apreensões de drogas, armas, cumprimento de mandados de prisão, mortos, feridos. A gente nunca soube nada sobre isso e é muito revelador do como a gente vive num deserto de informações. Ó como é que nós está indo trabalhar, ó. Acho que num cenário em que não há dados, né, suficientes para a gente entender o que acontece na segurança pública, a geração cidadã de dados tem um papel central. Então, eu acho que tem nesses anos últimos aqui no Rio de Janeiro uma massa crítica de iniciativas de geração de dados e de comunicação desses dados que tem pensado formas alternativas de lidar com a questão da segurança, em direção a uma segurança e uma política que seja pensada de maneira colaborativa e horizontal e que também enderece os problemas da população. Talvez seja uma das respostas mais interessantes e mais potentes que a gente tenha visto nos últimos anos. A GCD, ela parte do pressuposto de que a população é o centro do conhecimento. Então a gente consegue dar voz para as pessoas que estão não só observando ou colhendo aquele dado, mas que são impactadas diretamente por esse fenômeno. Então a GCD é uma metodologia plural, é uma metodologia que consegue dar voz à população e trazer para o centro do debate aquilo que todos os dias as pessoas já vivem. Então, a partir desse cenário de ausência dessas informações, de um fenômeno que é muito importante para os moradores do Rio de Janeiro, é que surgiu o Fogo Cruzado, uma iniciativa que faz exatamente o monitoramento de violência armada em algumas regiões metropolitanas, né, no Rio de Janeiro e em outros estados também. O Fogo Cruzado tem como iniciativa entender o fenômeno da violência armada e como que ele interfere na vida das pessoas. Mais especificamente, né, o que a gente coleta são dados de disparos de arma de fogo. É isso que a gente monitora. Então, onde acontece aquele disparo, quem ele vitima e em qual contexto ele se deu. A gente entende que ser vítima, né, seu corpo atingido por uma bala perdida é uma violência brutal, é a maior né, dos efeitos desse fenômeno, mas não é só isso que se dá a partir de um disparo, né? São escolas fechadas, postos de saúde fechados, linhas de ônibus que são interrompidas, então muda toda a dinâmica da vida das pessoas e também da cidade. O Fogo Cruzado usa a metodologia da geração cidadã de dados para conseguir coletar os casos de disparos de arma de fogo. Isso é feito por uma equipe de analistas, né, em todas as praças que a gente atua. Então eles fazem uma busca ativa dos disparos de armas de fogo. E também recebemos as denúncias pelo aplicativo. A gente tem um aplicativo e um chatbot no WhatsApp, onde as pessoas conseguem enviar para a gente os disparos de arma de fogo, onde eles acontecem, se houve vitimização, se houve presença de agentes do Estado. Então tudo isso é coletado de forma ativa e também é recebido pelos nossos usuários, né?
Pensando no contexto da vitimização, a gente consegue olhar para o nosso banco e pensar quem são as pessoas que sofrem com a violência armada. Então, quantos homens, quantas mulheres, crianças e adolescentes, a raça dessas pessoas, se essas pessoas fazem parte do grupo LGBTQIAPN+, se essas pessoas moram em comunidades ribeirinhas, se elas eram líderes religiosos, se são pessoas que moram em áreas quilombolas, todo esse perfil de vitimização a gente consegue monitorar com o nosso banco de dados. E também a gente consegue ver o contexto que essas pessoas foram vitimadas. Então, se era durante uma ação ou operação policial, se havia a presença de políticos no local, se era uma área de terreiro, sabe? Se era um local de culto. Então, a gente consegue fazer um desenho de onde ocorrem mais disparos de arma de fogo, e a gente sabe que não são nas áreas privilegiadas das cidades, das metrópoles brasileiras, né? Mas principalmente nas áreas onde a população é mais empobrecida e mais racializada, é onde tem maior ocorrência de disparos de armas de fogo. Então, conseguir conversar com as pessoas e fazer com que elas tenham o ímpeto de falar, olha, teve um tiroteio aqui na minha rua ou no meu bairro, e eu acho importante contribuir para a construção do banco de dados e entender que o papel da polícia talvez não seja só entrar nas comunidades e nos bairros e atirar. Isso é importante para mim enquanto socióloga e enquanto observadora da segurança pública, pensar o quanto que as pessoas conseguem conversar ou não conseguem conversar sobre aquilo que está impactando diretamente a vida delas e perceber que é um fenômeno muito maior, que não está só restrito à vida delas ou ao bairro delas, mas que ele faz parte de uma estrutura e que essa estrutura ela pode sim ser modificada com a atuação da população, com a atuação dos movimentos sociais, do terceiro setor, e isso ser assim, uma transformação de baixo para cima da nossa sociedade e conseguir cobrar do poder público e dos órgãos competentes para que a gente tenha uma cidade mais segura e mais democrática. A Geração Cidadã de Dados promove justiça na área de segurança pública a partir do momento que coloca no centro do debate, como produtora de conhecimento, aquela população que é mais violada e que é mais vitimada por essas políticas de segurança. A segurança pública é apenas uma das muitas questões que atravessam o nosso cotidiano e que podem ser transformadas pela Geração Cidadã de Dados.